Bom, meus amigos, dia 16 de dezembro de 2024 rolou aí a coletiva de Mário Bittencourt, logo depois do Fluminense brigar para não cair, assim, depois do melhor ano da sua história, que foi 2023, e no 2024 o Fluminense brigou para não cair o ano inteiro. E aí o Mário prometeu uma coletiva, né, logo depois do que acontecesse no Campeonato Brasileiro, e ele fez essa coletiva e falou algumas coisas importantes. Você não precisa assistir 2 horas de coletivo, porque eu já fiz isso pra você e vou resumir nesse vídeo os pontos principais que ele falou, tanto de tudo de errado que aconteceu em 24 e o planejamento de 2025, beleza? Então, assiste o vídeo do começo até o final, que ele falou, ó, eu até listei aqui pra vocês, sobre o Mano Menezes, falou sobre o Felipe Melo, Diogo Barbosa, John Kennedy, John Aras, Cauã Elias, e também falou sobre o que aconteceu recentemente do Verratti. Ah, o Verratti vai vir Fluminense. Ah, mas a torcida do Vasco diz que não foi oferecido, que isso é um blefe do Fluminense. Quem tá mentindo? O empresário tá mentindo. Enfim, ele esclareceu tudo isso e peguei os pontos principais. A gente vai conversar sobre esses pontos. Vou dar minha opinião e você deixa a sua opinião nos comentários. Antes da gente continuar, deixa aquele like e se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Bom, eu já vou abrindo aqui pra vocês o primeiro assunto, eu acho que o mais importante. Acho que o mais importante, o primeiro tópico, é esse aqui, né? Mano Menezes, até porque o técnico é o comandante do time da temporada inteira, sem o técnico não tem time, né, meus amigos? E o Fluminense postou nas suas redes sociais essa publicação aqui, logo assim que o Mário falou na coletiva que o Mano ia ficar, parece que já estava até programada já essa publicação, né, provavelmente. Existe um planejamento de postagem e tudo, eles publicaram na hora. Mano Menezes teve seu contrato renovado e será o técnico do time de Guerreiros na temporada de 2025. Seguimos juntos, mano. Aí tem a fotinha do Mano Menezes aqui, como você pode ver, né? Contrato renovado. Carlos, você gostou da renovação do Mano Menezes? Antes de eu falar a minha opinião, eu gosto de mostrar números, pra gente não ficar falando aqui besteira sem fundamento, né? Vamos pegar aqui os números do Mano Menezes, que eu já, né, tá até aqui aberto para vocês, do Fluminense com o Mano Menezes. O Fluminense é o time que menos sofreu gols entre todos os times da Série A de 2024. Desde a estreia do Mano Menezes. São 31 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. 50% de aproveitamento, 31 gols marcados, tá? Praticamente todos os jogos, praticamente todos os jogos. Teve jogo que o Fluminense não marcou gol, mas marcou 2 em outro. Marcou 31 gols e tomou 28 gols. Uma média de 13,7 finalizações para sofrer um gol. 14 jogos sem sofrer gols. 45%. E renovou com o clube aí até o fim de 2025. Essa parte aqui, cara, assim, é óbvio, né? Assim, é evidente que o Fluminense não tomar gols e ser o time da Série A que menos sofreu gols nesse período, existe um mérito muito grande do Mano Menezes, mas eu coloco muito na conta também do Thiago Silva, irmão. Assim, eu não sei você, provavelmente você que tá assistindo esse vídeo aqui, você foi no Maracanã algumas vezes depois que o Thiago Silva voltou. Acredito eu, se você não foi, você pode ter percebido na televisão. Mas dentro do estádio, é nítido, sabe? É nítido, a maioria dos jogos que eu fui, eu fiquei próximo do campo, né? Eu fico ali, às vezes, no setor sul inferior, lá embaixo, às vezes eu fico no oeste. Pra você que foi do Maracanã sabe o que eu tô falando. E aí, cara, eu fico reparando muito, não só o que tá acontecendo no jogo, mas eu fico reparando tudo. Eu reparo o cara no banco de reservas, o cara como que o cara tá aquecendo, como que o cara reage a cada... Por exemplo, o John Kennedy, né? Ali eu fico reparando nisso, o cara aquecendo. Ah, o Fluminense, porra, errou um gol. Eu fico reparando como que os jogadores estão ali, sabe? Se o cara tá mais sentindo o jogo mesmo, tá torcendo, não tá desligado do jogo. E aí eu fico reparando o Thiago Silva e chega a ser assustador o Thiago Silva dentro de campo. Assim, ele é um técnico dentro de campo. Ele é um técnico dentro de campo. O que ele faz, o que ele orienta, sabe? Ele ajuda o Thiago Santos. Cara, o Thiago Santos, assim, com todo respeito à pessoa do Thiago Santos, mas o Thiago Santos é muito ruim, pô. O Thiago Santos é ruim como zagueiro, piorou. Mas o Thiago Santos, ele sobressai, ele melhora muito com o Thiago Silva. Tanto que se você pega os jogos que o Thiago Santos jogou sozinho, 90% é uma merda. É uma merda, é um fato. Mas o Thiago Silva, ele eleva.
Principalmente o sistema defensivo de qualquer clube. Se você pegar o Thiago Silva e botar no time de várzea, o time vai tomar menos gol. A tendência é essa. Então, assim, o Mano tem, óbvio, o mérito dele. Claro que tem, né? Que a gente chama de covarde. Mas, infelizmente ou felizmente, contra números no argumento. E aí, meu amigo, a diretoria ela tem um respaldo dos números. Eu queria ele? Não queria. Se eu fosse o presidente, eu não ia querer um técnico com um jeito de jogar covarde no meu time. Nunca ia querer. Mas a diretoria tem um respaldo. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer? A gente vai tomar 3 porradas no Carioca. 90% da torcida já não quer o Mano. A torcida vai fazer uma pressão enorme pro Mano sair. Ele vai sair, vai entrar o Marcão, aí a gente pega qualquer merda que tiver no mercado. É o que eu acho que vai acontecer. Não torço pra estar certo. Sabe assim, com o Fluminense eu torço pra estar errado. Toda crítica que eu faço, eu torço pra estar errado. Eu torço mesmo assim pra ele queimar minha língua. Pra ele jogar pra cacete o Fluminense ser um time forte e tudo e ganhar título. Eu torço pra isso, porra. Eu pago sócio torcedor, vou pra estádio, fico rouco, sem voz, cantando por causa disso. Porque eu amo esse clube, eu amo o Fluminense. Então eu nunca vou desejar o mal. Mas o que eu acho... Meu irmão, eu tava dentro da Arena MRV quando o Fluminense abriu as pernas e falou assim, me arrebenta pro Atlético. Que ele fez isso. O Mano Menezes fez isso. Ele abriu mão de jogar e a gente tomou 2 gols do Davidson. Eu estava lá dentro da arena. Ainda engoli gás de pimenta pra cacete da polícia lá. Apanhamos da polícia, a torcida bateu na polícia tricolor. Então assim, show de bola. Torço pra que dê certo, né? Mas eu não ficaria com o Mano. Eu sempre deixei a minha opinião bem clara. Cara, outra coisa muito importante é que é um mal necessário, vamos dizer assim, e foi a despedida, né, a saída de Felipe Melo. O próprio, essa arte aí é lá da página Nice Flu, né, eles colocaram aí, ó, obrigado, aqui, ó, obrigado Felipe, né, como você pode ver aqui. E eu acho que a palavra que fica pra torcida do Fluminense é essa, cara, e Felipe Melo. É agradecer, é gratidão, obrigado pelo serviço prestado. O Felipe Melo nunca foi um cara que deixou a preguiça. A gente nunca viu o Felipe Melo, até no banco de reservas, sem vibrar, irmão. Sempre foi isso aqui, ó. Inclusive teve essa página aqui, né, Fluminense publicou. Foi sempre isso, sempre isso. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu sempre ficava reparando o que acontecia fora do jogo? Eu olhava pro Felipe Melo, ele tava sempre vibrando, cara. Brigava com... Se o Bandeirinha não. Se o Gandula não entregasse a bola rápido, ele chegava no Gandula, dava um esporro no Gandula. Sabe, um cara que sempre amou a instituição do Fluminense, sempre honrou a camisa, sempre brigou, sabe? Então essas fotos aqui mostram muito bem disso e trouxe essa mentalidade vencedora pro Fluminense, sabe? O Fluminense não tinha isso, não tinha no seu elenco jogadores com esse DNA, esse perfil. E o Felipe, ele trouxe isso pra instituição. A família dele, né, assim, os filhos jogam no Fluminense, ele tem um carinho muito, muito grande. O pai dele é tricolor doente. Então, assim, é isso. Sonhar, profetizar, realizar, mentalidade vencedora até o fim. Obrigado por toda a dedicação, liderança e vibração com a armadura tricolor e sucesso nos próximos desafios. O Mário Bittencourt mostrou na coletiva que ele quer o Felipe como alguém influente dentro do Fluminense, um diretor de futebol. Eu queria, né, que ele ficasse como diretor de futebol ali, igual o Fred estava fazendo essa função ali, né? Qual é a função do diretor de futebol? Cara, a função do diretor de futebol é ligar os atletas à diretoria, sabe? Ele é aquele intermediário ali no meio que conversa com o jogador e passa pra diretoria, sabe? É um cara que já foi jogador, um cara que vai sentar, por exemplo, pô, cara, o refeitório tá com a água quente, sei lá, um exemplo, tô dando um exemplo, tá? Ah, a comida tá ruim, cara, do clube, do CT. É o cara que vai sentar com outro jogador, que já foi jogador, já passou por aquilo, e vai sentar, pô, por exemplo, com o Ganso. Pô, Ganso, o que tá acontecendo aí? Cara, pô, tá ruim, cara, a comida tá muito salgada, sei lá, tá sem sal, enfim. Tô dando um exemplo, gente, bobo, tá? E aí, o Felipe, o diretor de futebol, é o cara que chega no presidente e fala, ó, cara, os jogadores estão reclamando disso, o tratamento aí, sei lá, nutricionista, a fisioterapia não tá legal, a academia tá com os equipamentos... Enfim, é o cara que liga a diretoria ao jogador. E normalmente esse cara é um cara que já foi atleta, sabe? Que sabe a dor do atleta e sabe quando o atleta tá de sacanagem e quando realmente existe um problema. Basicamente é isso. Eu queria esse cara no Fluminense. Eu queria o Felipe Melo chegando no vestiário, igual o Fred já chegou várias vezes. A torcida talvez nem saiba disso, mas o Fred chegou várias vezes
no vestiário, naquela Libertadores mesmo, aconteceu uma situação de briga que eu não vou revelar aqui, mas dentro do vestiário, que ninguém sabe, que o Fred chegou e foi importantíssimo pra apaziguar aquela briga e ajudou a gente a vencer o Internacional. Provavelmente se o Fred não tivesse ali, cara, muito difícil a gente ganharia aquele jogo, porque teve o jogador principal ali que não queria voltar, porque tava brigando com o Diniz. Jogador principal do elenco de 2023, ídolo da torcida, brigando com o Diniz. Eu acho que isso nem saiu na mídia, cara. Eu não vou nem explanar aqui também pra não queimar minha fonte, né? Mas assim, o diretor de futebol é esse cara, sabe? Bom, dito isso, queria o Thiago Silva, não, gente, o Felipe Melo como diretor de futebol do Fluminense. E obrigado, Felipe, por tudo. Tá? Outra coisa importante pra gente falar aqui, cara, já tô finalizando, tá? Falta só mais 3 tópicos bem rápidos, beleza? Vou passar bem rápido por isso aqui, né? Essa tretinha que aconteceu na internet aí de... o Fluminense falou que o Verratti foi oferecido, mas era mentira, o empresário falou que ninguém ofereceu. O Mário foi bem claro e disse, né, que ele foi oferecido. Houve uma procura ao nosso staff, ao nosso chefe de scout, no início, no sentido de que o jogador teria interesse de buscar novos horizontes. Ou seja, o empresário ligou para o staff do Fluminense, procurou o staff, oferecendo o Verratti, dizendo que ele queria novos ares. E aí, ele até fala, né, o Mário? Ele é um grande jogador, grande centroavante, todo grande jogador interessa. Mas o Vasco disse que não tem interesse em negociar o atleta, né? Que está buscando uma renovação com o Verratti. Falo tranquilo, tenho certeza que o atleta não sabe dos movimentos. E é trabalho do empresário buscar propostas como a do Diogo Barbosa, que estava conversando com nós, mas buscando outras coisas. É a profissão dele. O Vasco disse que quer negociar a permanência e é um ídolo do clube e eu agradeci. Pronto. Assim, o Mário soube que o Vasco procurou o Fluminense, oferecendo um jogador, pegou o telefone, ligou pro Vasco e perguntou, e aí, você quer negociar o atleta? E aí o Vasco falou que não, que estava procurando a renovação. Show de bola, apertaram a mão e vai embora. Agora, eu falei isso em vídeos curtos que eu fiz em outras redes sociais, que talvez o jogador, eu tinha certeza, assim, absoluta, que o jogador não sabia disso, sabe? Porque o trabalho do empresário, gente, é esse, é procurar novas oportunidades pro atleta e chegar pro atleta e falar assim, ô Verratti, olha só, o Fluminense quer pagar 3 vezes mais, cara, o seu salário, quer ir pra lá? E é isso, o cara vai querer ou não? É problema do cara. Mas o trabalho do empresário é esse. Acabou a temporada? Pô, vamos buscar coisa melhor pro Verratti. O Verratti se destacou no Vasco, né? O time ruim do Vasco, o Verratti se destacou. O Fluminense, assim como outros clubes, também quer o Verratti. Isso aí é negociável. Mas é importante a torcida do Vasco também saber que sim, ele foi oferecido ao Fluminense e o Fluminense negou o jogador, né? Que o Fluminense não fez força para... Não sentou com... O Fluminense poderia sentar com o empresário e colocar uma proposta na mão do empresário. Quanto que ele recebe aí? Ele recebe 200 mil, um exemplo. Vamos pagar 600 mil pra ele, ver se ele quer. Poderia fazer isso. E mexer com a cabeça do jogador, sabe? E aí aumenta até a renovação do cara. Se o Vasco queria pagar 400, se o cara recebeu 600, mano, o Fluminense quer pagar 600 pra mim, pô. Melhor essa oferta aí. Sabe? E o Fluminense não fez isso. Então, assim, é ética, né? O nome disso. É legal isso acontecer da parte do Fluminense. Bom, além da saída do Felipe Melo, o Diogo Barbosa deve ir pro Fortaleza e o John Kennedy para o Pachuca do México. Mas o Mário Bittencourt disse que tem alguns jogadores que vão sair ainda, tá? Não tá certo, mas que alguns vão sair ainda. E sobre SAF, cara, assim, o Fluminense, ele até chegou a falar sobre SAF, né? Eu vou até abrir aqui, eu ia botar o vídeo, mas vai ficar muito longo. Já tem 13 minutos de vídeo, 14, né, agora. Basicamente ele disse, quem decidirá se o Fluminense se tornará uma SAF ou não, se não será a diretoria, serão os sócios, no caso a torcida, né? O sócio torcedor do Fluminense, que tem uma assembleia geral e todo aquele processo, e aí o sócio torcedor vota para saber, para decidir, na verdade, se vai ser SAF ou não. Outra coisa, se o Mário vai ser o CEO da empresa, vai ser o CEO do Fluminense, o Mário, se chegar uma SAF, ele falou que quem decide não é ele, tá? Isso é judicialmente falando. Ele não pode decidir, ele não pode botar uma cláusula dizendo que ele é igual, tipo assim, eu vou te vender um carro e vou falar assim, olha, eu vou te vender o carro, mas eu vou dirigir o carro, tá? Não pode, isso é contra a lei. Então, o Mário falou, cara, se o dono da SAF, né, o investidor, olhar pra mim e achar que eu sou capacitado pra ser, eu vou ser. Basicamente foi isso que ele falou.
Tá? Agora, não tá na mão dele, ele não pode decidir e falar assim, não, eu não vou aceitar uma SAF que não queira eu como CEO. Não pode fazer isso. Ele não pode, ele não tem esse poder. Então, fica nítido que, se um cara comprar a SAF, o cara vai decidir, se o dono da SAF, né, o investidor, comprar o Fluminense, ele que vai decidir se o Mário continua na frente como CEO ou não. Mas eu acho que sim, que ele vai ficar. Cara, assim, de verdade, hoje eu não vejo ninguém igual o Mário pra tomar a frente do Fluminense assim, cara. O Mário tem experiência, o Mário conhece o Fluminense, toma muitas decisões erradas, acerta em algumas também, né? Mas eu sinto, assim, que o Mário, ele tem os erros dele, assim como eu tenho os meus e você tem os seus. Ponto final. Todo mundo tem defeitos. Ponto. O Mário é um ser humano. Ele tem o seu ego, dá o seu jeito dele, beleza. Ele tem seus erros. E eu até falei isso, que se o Fluminense cai pra segunda divisão com o Mário, eu iria dedicar minha energia pro Mário nunca mais ser presidente do Fluminense. Assim, eu ia dedicar toda a minha influência, que é pouca, não é muita, mas pra o Mário nunca mais assumir o Fluminense, porque não existe um cara ser campeão da Libertadores, bater o maior faturamento da história e no outro ano ele cair. É porque ele fez muita merda, mas ele conseguiu consertar no final a merda toda, afastou os medalhões, deu uma reformulada no time, sabe? Mas eu acredito muito que hoje, se tivesse uma SAF, o Mário vai ser o CEO da SAF, eu não veria problema nenhum nisso. Nenhum nisso. Eu acho que seria até bom, porque ele não teria tanto controle assim, sabe? Nas decisões. E aí, ele erraria menos. Erraria menos, porque ia ter alguém, um dono, que botou o dinheiro lá, tomando decisões também. Não só emotiva, sabe? Mas também decisões pontuais. 16 minutos de vídeo. Basicamente foi isso que o Mário falou de importante. O resto foi história, né? O resto é aquela história que ele gosta de contar. Várias histórias, né? Mas basicamente é isso. Acho que foi importante a coletiva. Ele assumiu alguns erros, né? Falou que o Fluminense errou muito, ele errou muito. E não pediu desculpa pela torcida, como eu achei que faria. Eu achei que ele ia começar falando torcida tricolor, peço desculpa pelo ano de merda que a gente teve. Mas não foi isso que ele fez. Bota nos comentários aí o que você achou dessa coletiva, o que você achou dessas decisões, né, que já tem encaminhada para acontecer. Sobre o Cauã Elias, que eu não falei, tô lendo ali. O Cauã Elias deve ficar no Fluminense, e o John Ares, que eu não falei também, são tantos assuntos. John Ares ainda não recebeu proposta oficial, então ele ainda é jogador do Fluminense, até chegar uma proposta, mas a tendência, como o Mário falou, é que ele vá pra Europa e não jogue mais no Fluminense em janeiro, beleza? Galera, se inscreve no canal, ativa as notificações, tamo junto, até o próximo vídeo. Saudações tricolores, valeu!